Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à disciplina de Programação de Equipamentos. Nessa disciplina abordaremos alguns assuntos relacionados à programação de variados tipos de equipamentos, que usam interface como software, hardwares. Aqui temos o exemplo de conceito de programação que iremos falar, algoritmos, linguagem de programação em C, conceitos básicos da linguagem de programação, algumas características utilizadas em programa de linguagem C e a forma do programa em C. Conceito de programação. Provavelmente você já utilizou um computador para trabalho ou lazer. Muitas pessoas utilizam computadores no cotidiano para verificar saldos bancários, escrever um trabalho de escola. Computadores são bons nessas tarefas. Você pode tratar tarefas repetitivas, como somar números e inserir palavras em página, sem que ele fique entediado ou exausto. Os computadores também são bons para jogos que podem reproduzir sequências de sons e imagens e envolvendo um usuário humano no processo. A mesma máquina pode ser utilizada para fazer inúmeras atividades, como a gente falou anteriormente, imprimir um trabalho escolar. Em comparação a outros tipos de máquinas que executam uma variedade bem menor de tarefas. Para alcançar essa flexibilidade, o computador deve ser programado para realizar cada tarefa. O computador é a máquina que armazena números, imagens, palavras e interage com o dispositivo, monitor, sistema de som, impressora e executa programas. Os programas são sequências de instruções e decisões que o computador executa para realizar a tarefa. Um programa que calcula o saldo bancário, um outro talvez projetando e construindo uma empresa diferente, processar texto, e um terceiro programa provavelmente de outra empresa executa jogos. Os programas de computadores atualmente são sofisticados e que é difícil acreditar que são todos compostos a partir de uma operação extremamente primitiva. Uma operação típica que pode ser executada em uma lista abaixo é colocar um ponto vermelho nessa posição da tela, enviar a letra A para a impressora, obter um número a partir da posição de memória, somar dois números. Se este valor for negativo, continua o programa a partir dessa instrução. Para utilizar o computador não é necessário ter conhecimento sobre programação, quando você escreve um trabalho escolar usando um processador de texto. Esse pacote de software foi programado pelo fabricante e está pronto para o seu uso. Isso é apenas o esperado. Você pode dirigir um carro também sem ser mecânico. Não precisa você ter conhecimento em programação de software para você fazer uma atividade como digitar um texto ou conduzir um veículo sem ter conhecimentos mecânicos. Você pode fazer isso. Um programa de computador é um conjunto de instruções sequenciais que define as ações a serem executadas e a ordem no qual essas ações devem ser executadas. Essas ações incluem e se chamam de transferência de controle, que permite a instrução ser executada e não seja imediatamente a seguinte, passando o controle para outra instrução ou um bloco de instrução escrito em outro programa. A transferência de controle permite a ramificação de programas, representando sequências possíveis de instrução que o computador haverá de executar, a depender da satisfação ou não das condições requeridas. Conceito de programação. Os programas de computadores podem ser considerados como algoritmos escritos numa linguagem de computador que utilizamos Java, C#, Portugal, COBOL, Python, C e C++, entre outros que podem ser utilizados e que por isso são executados. Devem ser definidas as instruções que o programa deverá executar, respeitando a ordem estabelecidas e as condições necessárias e a necessidade de repetir determinado processo. Aqui tem alguns programas que são utilizados para programar computadores, que não é do nosso uso cotidiano, mas que todos são utilizados para determinada execução de um determinado programa, um determinado problema, ou de uma solução, ou de uma atividade de uma determinada empresa. Conceito de programação. Aqui a gente tem o C jogo da velha, que é conhecido, lê-se como C#.
que é uma linguagem de programação multiparadigma de tipagem forte, determinada pela Microsoft como parte da plataforma NET. A sua síntese, orientada a objetos baseados no C++, mas inclui muita influência de outras línguas de programação, como o Objeto Pascal e principalmente o Java. O código-fonte é compilado para língua comum intermediária, que é conhecido como CIL. Eu coloquei esse exemplo do C#, não é comum utilizar, mas como é um programa que a gente utiliza, todos os computadores hoje vêm com os programas Microsoft, eu coloquei para vocês terem uma ideia de como realizar a programação. Até vocês pesquisarem na internet como é feito essa compilação de dados utilizada pela Microsoft. O C++, que é uma língua bem comum, é uma língua de programação compilada multiparadigma. Seu suporte inclui linguagem imperativa, orientada a objetos e genérica, e de uso geral. Desde os anos de 1990 é uma das línguas comerciais mais populares, sendo bastante utilizada na base, usada também na academia por ser grande desempenho e utilização na base de dados, como colocar dados de pessoas, peso, altura, idade, sexo. Então, uma base que você consegue implementar tudo isso. E o Java, que é uma linguagem de programação orientada a objetos, desenvolvida na década de 90 por uma equipe de programadores chefiada por Jamie Gosling, na empresa Sun Microsystems, e em 2008 ela foi adquirida por a corporação Oracle. Para compilar essas informações, temos os programas DevC e o Portugal, e entre outros. Eu coloquei essa informação de compilação. O DevC++ é sempre utilizado em programação. Um detalhe, a linguagem de programação dele usa palavras com base em inglês. Já o Portugal, todas as palavras, as derivações são em português. Algoritmos. O algoritmo é uma sequência finita de instrução bem definida e não ambíguas, cada uma das quais pode ser executada mecanicamente num período de tempo finito e com uma quantidade de esforço finita. O conceito de algoritmo é frequentemente ilustrado pelo exemplo de uma receita. Embora alguns algoritmos sejam mais complexos, eles podem repetir passos, fazer iterações de incluir alguma coisa no processo, ou necessitar de decisões, tais como comparação ou lógica, até a tarefa seja completada. Aqui eu tenho um exemplo de algoritmo. Aqui vamos conhecer a forma representada de um algoritmo. Há várias formas de representar uma lógica de programação. No entanto, veremos os 3 tipos mais conhecidos. Você chega em casa e vai acender uma lâmpada. A lâmpada não funciona. O que você vai fazer? A lâmpada estava plugada? Não. Então você vai plugar a lâmpada. Se sim, você vai verificar se ela está queimada, o bulbo está queimado. Se estiver queimado, você vai trocar o bulbo da lâmpada. E se não estava queimado e a lâmpada não funcionou, você vai ter que comprar uma nova. Então, quando se fala em linguagem de programação de equipamentos ou linguagem de programação, você tem uma sequência lógica. Quando você vai executar uma tarefa, você vai pensar na sequência que você vai executar. Então, essa sequência você executa ela fisicamente, através desses programas, e manda essa ordem para o computador. Aí, a partir daí, ele vai facilitar a vida do usuário. Você vai digitar um A e dar um atalho, um Ctrl+P. Ele já sabe que vai imprimir essa folha. Então, esse é o detalhe do algoritmo. Você vai fazer toda essa programação, vai colocar a lógica para facilitar a vida do usuário. Aqui também temos o uso comum dos algoritmos. Tem um fluxograma de triagem. Aqui tem uma triagem de toxoplasmose, que é utilizada em hospitais. Também temos a questão de utilização de faculdades, ver média de nota. Agora sabemos como funciona a base dos algoritmos, vamos continuar. Os 3 tipos mais utilizados de algoritmos são a descrição narrativa. A descrição narrativa consiste em analisar o enunciado do problema e escrever utilizando uma linguagem natural, por exemplo, a língua portuguesa.
Os passos a serem executados em sua resolução. Vantagem: não é necessário aprender nenhum conceito novo, pois a língua natural neste ponto já é bem sucedida. A desvantagem: a língua natural abre espaço para várias interpretações e posteriormente dificultará a transcrição desse algoritmo para o programa. Fluxograma. O fluxograma consiste em analisar o enunciado do problema e escrever utilizando símbolos gráficos pré-definidos os passos a serem seguidos para a sua solução. Vantagem: o entendimento do elemento gráfico é mais simples que o entendimento dos textos. Desvantagem: é necessário aprender a simbologia do fluxograma e, além disso, o algoritmo resultante não apresenta muitos detalhes, dificultando sua transcrição para uma língua de programação. Temos também o pseudocódigo ou Portugal. O pseudocódigo ou Portugal consiste em analisar o enunciado do problema e escrever, por meio de regras pré-definidas, os passos a serem seguidos para a sua resolução. A vantagem: a passagem do algoritmo para qualquer língua de programação é quase imediata, bastando conhecer as palavras reservadas da língua a ser utilizada. Desvantagem: é necessário aprender as regras de escrita do pseudocódigo. Cada qual possui suas vantagens e desvantagens. A melhor opção é sempre aquela que lhe conduz à organização e detalhamento do pensamento lógico e da forma mais efetiva. Cada um de nós, por mais que interpretemos o problema da mesma forma, poderemos solucioná-lo algoriticamente de uma forma diferente. Vamos para o passo a passo para os 3 diferentes tipos de representação algorítmicas. O algoritmo em descrição narrativa. O passo 1 é receber 2 números que serão multiplicados. Passo 2, multiplicar os números. Passo 3, mostrar o resultado obtido na multiplicação. Então, essa é a descrição básica que a gente falou inicialmente, a descrição narrativa em português. Vamos colocar no fluxograma. O início, temos N1 e N2, M é igual a N1 vezes N2, M o resultado e o fim do algoritmo. Quando você vai colocar em pseudocódigo, esse algoritmo vai pedir: declare N1 e N2 e M numérico. Escreva, digite 2 números, leia N1 e N2, M, N1 vezes N2, escreva a multiplicação, M e fim do algoritmo. Então você pode verificar que essa é a linguagem básica, narrativa. Esse você colocou em fluxograma e esse aqui já está em Portugal ou pseudocódigo. A linguagem de programação é um método padronizado formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas de interpretação de um código-fonte, que pode ser compilado e transformado em um programa de computador ou usado como script interpretado que informará a instrução de processamento ao computador. Uma linguagem de programação permite que o programador especifique precisamente sobre quais dados o computador vai atuar, como estes dados serão armazenados e transmitidos e quais as ações devem ser tomadas sob várias circunstâncias. O conjunto de palavras, ou token, composto de acordo com essas regras, consiste num código de fonte de software. Esse código de fonte é depois traduzido por um código de máquina que é executado pelo processador. Uma das principais metas da linguagem de programação é permitir que o programador tenha maior produtividade, permitindo expressar sua intenção mais facilmente do que quando comparado à linguagem de um computador entende narrativamente, que é o código da máquina. A linguagem de programação também torna os programas menos dependentes dos computadores ou em ambientes computacionais específicos, propriedade chamada portabilidade. Isto acontece porque os programas de computador em sua linguagem de programação são traduzidos para o código de máquina do computador no qual será executado, em vez de ser diretamente executado. Aí um pouco da história da linguagem de programação, que foi criada em 1970 por Dennis Ritchie, e a evolução da linguagem B, que por sua vez foi adaptada e feita a partir da linguagem BCPL,
por Ken Thompson, e ela é estreita associada ao sistema operacional Unix, já que as versões atuais propriamente do sistema foram desenvolvidas para utilizando esta linguagem. E para padronizar, foi criada hoje no Instituto de Padrões Americanos, a ANSI, que a gente usa em várias aplicações, principalmente quando se fala em relés, sistema de transmissão de energia, código de falha. Então, para não haver erros de comunicação, eles aderiram à tabela ANSI. Então, hoje no mundo inteiro é utilizada a codificação de linguagem C, é a mesma. Não tem alteração devido a linguagem C ter sido acrescentada no padrão ANSI. Conceitos básicos. A filosofia básica da linguagem C é que os programas devem estar cientes do que estão fazendo, ou seja, supõe-se que eles saibam o que estão mandando o computador fazer e explicitem completamente as suas instruções. Assim, ele alia a elegância, a flexibilidade das linguagens no alto nível. Exemplo, o suporte do conceito tipo de dados. Com o poderio da linguagem de baixo nível, exemplo, manipulação de bits, bytes e endereços. A gente já fala desse assunto, que é a questão do tamanho das palavras, certo? A ser utilizada na linguagem de programação. O C é uma linguagem de programação de finalidade geral, utilizado para desenvolver diversos tipos de aplicação, como processadores de texto, sistema operacional, sistema de comunicação, programa para solução de problemas em engenharia, física, química e outras ciências. A filosofia básica de C é um dos programas que deve estar ciente do que estão fazendo, o que estão mandando o computador fazer. Aí a gente comentou sobre a questão do suporte de bytes, né? Os endereços, tipo de aplicação, num contexto de sistema operacional, sistema de comunicação, programa para solução de problemas, que a gente citou anteriormente, engenharia, física, ciência, como a gente viu lá atrás o exemplo de aplicação numa triagem de uma determinada doença. Quanto tempo a pessoa precisa repetir o exame, se ela deu positivo, ela tem que voltar tantas semanas, se ela deu negativo, não precisa repetir. Então, a linguagem básica é essa, você consegue utilizar em vários setores para criar um determinado programa para determinada finalidade. Algumas características de um programa em C. A linguagem C possui as seguintes características: alta portabilidade inerente à padronização ANSI, ou seja, é possível tomar um código-fonte escrito para uma máquina, compilar e rodar em outra com um pouco ou sem nenhuma interação. Gerar programas formados basicamente por funções, o que facilita a modulação e a passagem de parâmetros entre módulos. Iniciar uma função a partir da função main, que é a função principal, necessária em todos os programas. Uso de chaves para agrupar comandos pertencentes a uma estrutura lógica. Então aqui a gente tem as codificações if else, do while, for e etc. E outra função. Todas elas são padronizadas na tabela ANSI. Então, em qualquer lugar do mundo, o desenvolvimento do programa vai utilizar essas palavras base. O uso do ponto e vírgula ao final de cada comando. A case, ou seja, a compilação difere letras maiúsculas de minúsculo. Assim se declara uma variável de um nome idade, que está diferente da idade, minúsculo para maiúsculo. Além disso, todos os comandos de linguagem devem ser escritos em minúsculo. Temos aqui mais descrição da forma de escrever em C. Diretivas, declaração de variáveis e constantes globais, prototipação de função, tipo de comando principal, parâmetros, função principal e obrigatória, declaração de variáveis, comandos, controles de repetição, comentários, chamadas e outras funções. Aqui eu coloquei a base de um programa escrito na linguagem C.
Então, se você colocar essa base no deve ser ou no Portugal, você preencher todos os parâmetros, obedecendo chaves, pontos finais, aspa, vírgula, ela vai executar no Portugal. Ele vai aparecer como executado, dando os resultados e mostrando o programa finalizado. Já no deve ser, ele vai aparecer uma pop-up escura, como é um prompt de comando no computador, te dizendo que a função foi executada, já aparecendo todos os dados.